As células tronco-tumorais pertencem a uma pequena população de células dentro do tumor com propriedades de autorrenovação e diferenciação entre os tipos celulares. Neste estudo, avaliou-se o comportamento tanto das porções mesenquimais quanto das epiteliais de 6 carcinosarcomas, 11 carcinomas em tumores mistos. Concluiu-se que as células tronco-tumorais são expressas em proporções iguais tanto nas porções mesenquimais quanto nas epiteliais dos carcinosarcomas e ausentes nas porções mesenquimais bem diferenciadas de carcinomas e tumores mistos. Os tumores malignos de mamas em cadelas são os mais frequentes. Estima-se que a média é entre 68,4% a 33,4%. O primeiro estágio do câncer, que seria a oncogenese, está ligado a mais de uma mudança molecular. Nesta fase, é possível já identificar as células tumorais. A célula-tronco tem duas funções: a autorrenovação, que seria a habilidade de formar uma nova célula, e a diferenciação, que seria a capacidade de tornar outros tipos de célula, assumindo outras funções. A célula-tronco tumoral, em geral, funciona, assim como a célula-tronco normal, sendo capaz de fazer a autorrenovação e a diferenciação, garantindo o crescimento das neoplasmas. Como as células tumorais não podem ser caracterizadas como células clínicas, elas precisam de marcadores específicos para fazer pesquisas, etc. O modelo de pesquisa do indivíduo se criou o fenotipo CD44+, e CD24+, apresentando alto nível de aldeído da hidrogenase 13, que foi vinculada com uma prognose. Em alguns estudos se encontraram a OST4 nas células das periferias, possivelmente pelas células centrais já terem iniciado a diferenciação. Os carcinosarcomas estudados nesse artigo, em cadelas, se apresentam da mesma forma que em mulheres, são raros e apresentam uma prognose, quando comparados a outros tipos de carcinoma. Os carcinomas em tumores mistos, comuns em cadelas, apresentam crescimento invasivo e estão associados à invasão de agregados celulares no estômago. Nesse trabalho, o objetivo é avaliar os comportamentos das imunomarcações das células tumorais, nas porções mesenquiais, epiteliais de carcinosarcomas mamários e células tumorais médias mistas. Neste trabalho, o objetivo é avaliar o comportamento das imunomarcações das células tumorais, nas porções mesenquimais, epiteliais, carcinosarcomas mamários, células carcinosarcomas. Neste trabalho, o objetivo é avaliar o comportamento das imunomarcações de células tumorais, nas porções mesenquimais e epiteliais de carcinosarcomas mamários de carcinoma tumoral mistos, por meio das marcações CD44+, CD24, ORD4 e ALDH1. Materiais e métodos utilizados na pesquisa. Começando pelos materiais, foram utilizados 6 carcinosarcomas mamários, 11 carcinomas em tumores mistos grau 1, 11 carcinomas em tumores mistos grau 2 e 10 carcinomas em tumores mistos grau 3. Todos eles foram selecionados do arquivo do Departamento de Patologia Veterinária da Unesp Jaboticabal. Então, primeiramente, houve uma comparação da imunomarcação das porções epiteliais e mesenquimais nos carcinosarcomas. Os anticorpos utilizados foram CD44, CD24, OCT4 e a LDH1. Houve comparação entre as porções epiteliais entre os graus 1, 2 e 3 e não houve marcações nas porções mesenquimais. Foi feita também a análise imunohistoquímica com a utilização de cortes de tecidos neoplásicos mamários incluídos em parafina, a aplicação em todos os anticorpos e a técnica empregada foi o método do polímero. Aqui está um pouco da descrição do procedimento da análise imunohistoquímica. Os cortes de tecidos neoplásicos possuíam 4 micrômetros. Houve desparafinação, reidratação e incubação dos cortes em uma solução de peróxido de hidrogênio em metanol absoluto.
uma recuperação antigênica dos cortes pelo calor em panela de pressão, utilização da solução tampão Tris-EDTA e solução tampão citrato nos anticorpos, lavagem dos cortes em solução Tris-HCl, bloqueio dos sítios inespecíficos em solução bloqueadora, depois incubação dos cortes em câmara úmida com os anticorpos, mais uma lavagem dos cortes em tampão fosfato salino, incubação com o polímero ligado à peroxidase, aplicação do cromógeno de aminobenzidina na lâmina, surtindo em uma reação. Logo depois, houve uma interrupção da reação com lavagem em água destilada, seguidas de contracoloração com a hematoxilina de Harris. E, no final, houve a passagem dos cortes pela bateria crescente de álcool e xilol para finalmente serem observados em microscopia de luz. Para o anticorpo CD44, a imunomarcação ocorreu em membrana plasmática em forte intensidade, como está na figura abaixo. Essa marcação foi confirmada pelo uso de uma neoplasia mamária humana sabidamente marcada com a CD44 como controle positivo. Na descrição da foto ou da figura 1, temos a célula tronco, o carcinoma tumoral misto de grau 1 em cadela, na figura A, e na figura B temos o carcinoma tumoral misto de grau 2 em cadela também, que indica esses pontinhos azul na imagem, e notar a marcação imunohistoquímica para CD44, que foi o que eu acabei de falar dos pontinhos azul nas imagens. Em relação ao anticorpo CD24, pode-se observar o maior número de células marcadas em neoplasia de grau 1, como está na figura 2 abaixo. Já nos tumores de grau 2 e 3, notaram-se poucas ou raras imunomarcações em células neoplásicas. O controle positivo utilizado foi tecido parafinizado de tonsila humana, sendo a imunomarcação em membrana plasmática em citoplasma. De acordo com a figura 2, carcinoma em tumor misto de grau 1 em cadela, notar a marcação imunohistoquímica para CD24, observada na membrana plasmática e citoplasma das células epiteliais neoplásicas, os pontinhos azuis de acordo da imagem. Para o anticorpo OCT4, notou-se que as imunomarcações foram nucleares, comprovadas em seus controles positivos internos, o bulbo do folículo piloso. Em relação à intensidade nos carcinomas tumorais mistos, observou-se a imunomarcação extremamente forte em células epiteliais mamárias bem diferenciadas. Em células menos diferenciadas, a intensidade da imunomarcação foi diminuída, ou seja, em células histologicamente mais indiferenciadas, a imunomarcação se tornava mais fraca ou ausente. Já nos carcinosarcomas, o número de células imunomarcadas foi expressivo tanto nas porções mesenquimais quanto nas epiteliais. Figura 3, a neoplasia mamária canina, é o que está de acordo na foto, notar a marcação imunohistoquímica em núcleos de células epiteliais para a OCT4. A LDH1 ou aldeído desidrogenase 1, na maioria dos tipos histológicos e, quando presente, não ultrapassa 10% das células imunomarcadas. Essas marcações ocorreram na membrana plasmática e no citoplasma e ambos estavam intensamente corados. A descrição da figura 4, o carcinoma em tumor misto grau 1 em cadela, notar a marcação imunohistoquímica para a aldeído desidrogenase 1 em citoplasma nas células epiteliais, os pontinhos já azul de acordo. Alguns ductos mamários normais, de acordo com a figura 5, localizados em alguns neoplasmas, foram imunomarcados para este anticorpo. Ducto mamário em cadela, notar a marcação imunohistoquímica para a aldeído desidrogenase 1 em citoplasma de células epiteliais. Para o carcinosarcoma, as comparações entre as porções epiteliais e mesenquimais do anticorpo CD44, CD24, OCT4 e a LDH1 não apresentam diferenças significativas pelo teste. A descrição da figura 6, carcinosarcoma mamário em cadela, de acordo com a figura A. Já na segunda figura, notar a marcação imunohistoquímica para CD44,
observado na membrana plasmática e citoplasma das células epiteliais e mesenquimais neoplásicas. O tumor de mama é uma das neoplasias mais diagnosticadas pelo médico veterinário. Cerca de 45% das cadelas são acometidas pelo tumor, de acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ele pode ocorrer tanto na porção epitelial quanto na mesenquinal. A porção epitelial são compostas as células epiteliais, que são aquelas que revestem os órgãos, as cavidades e os vasos do corpo. E a mesenquinal são as células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de músculo liso e tecido conjuntivo. Elas apresentam o mesmo DNA, ou seja, a célula epitelial torna-se mesenquinal durante o desenvolvimento normal ou durante a metástase do câncer. Esse processo é denominado transição epitélio-mesenquinal. É onde uma célula epitelial ela é induzida a partir do fator de crescimento transformante beta a receber o fenótipo da célula mesenquinal. Então, a capacidade de migração, invasão e resistência à apoptose aumenta. Esse processo ele favorece a angiogenese tumoral e a metástase do câncer. Então, uma célula primária tumoral ela é capaz de acometer células adjacentes. Favorece o crescimento do câncer, né? A expansão. Nesse estudo, não houve diferenças significativas quanto às imunomarcações na porção epitelial e mesenquinal, o que sugere que o tumor de ambas as partes, elas originam de uma única célula e elas podem apresentar a mesma agressividade. A detecção das células tumorais através de anticorpos pode ser realizada em neoplasmas mamários caninos, assim como nos neoplasmas mamários humanos. Este fato pode viabilizar novas pesquisas nesta área na medicina veterinária, bem como facilitar a aplicação dos resultados devido à facilidade do método empregado, a imunohistoquímica. A porção mesenquinal dos carcinomas e tumores mistos não apresentou marcação pelas células linfotumorais, provavelmente por serem células bem diferenciadas, o que confirma o comportamento benigno dessa porção do neoplasma. Essas células epiteliais dos carcinomas e tumores mistos não diferiram significativamente quanto à imunomarcação das células linfotumorais, provavelmente por serem neoplasias que não apresentam características de elevada malignidade.